Let's do it. That was English. Yeah, now you translate it for me, please. Vamos? Vamos. Yes. Hello, everybody. Olá, todo mundo. We are going to have a good time in here this morning. Nós teremos um tempo excelente aqui nesta manhã. And hopefully, before we're done, there are going to be several of you in here. They're going to be giving other people prophetic words. Eu espero que hoje vocês vão liberar palavras proféticas uns para os outros aqui nessa manhã. So, we're going to walk out of here the most encouraged of every single breakout session. Então nós vamos ser o workshop mais encorajador de todos aqui nessa manhã. So the way we're going to do this, I want to do it this way, is I am a very relational person. Eu sou uma pessoa que gosta de se relacionar. Which if I had it my way, I would be able to get to come around and sit down with every single one of you and get to know you and know your story. Se fosse do jeito que eu gosto, eu gostaria de sentar com cada um de vocês, conversar, conhecer a história de vocês. And if I could, we would just kind of circle all of our chairs up and we'd kind of sit in a circle. We can't do that, so we're just going to try to sit here like we're all kind of in our family room hanging out together. Então, se eu pudesse, a gente faria um grande círculo para a gente ficar conversando de maneira mais relacional, mas não dá porque é muita gente. Então, a gente sentou aqui para a gente mostrar como se fosse um ambiente bem familiar, uma conversa que nós teremos uns com os outros. Então, A couple of weeks ago, Rebecca and Aldo were up in the United States of America in Dallas with me. 2 semanas atrás, a Rebeca e o Aldo estiveram conosco lá em Dallas e a gente pôde conversar um pouco. And we were talking about this conference and about the times where we would break out, and we started talking about what this session possibly would be. Nós estávamos conversando sobre a conferência e sobre como seriam os workshops, e a gente estava conversando sobre o tema de cada um. And Rebecca here said, I would really like you to speak on operating in the prophetic. E a pastora Rebeca falou para mim, olha, eu gostaria que você falasse sobre fluir no profético. And I said, it's a deal only if you'll be the one that translates for me. Eu falei, tudo bem, mas desde que você traduza para mim. So, like I mentioned, They understand, can you see this? You speak in English. They did. Vocês estão entendendo tudo, não vou precisar traduzir não, peraí. So, like I mentioned the other night, this is not something that I grew up with. Como eu falei ontem à noite, isso aqui não é uma coisa que eu cresci aprendendo. In fact, when I was 35 years old, that was the very first time someone had ever said to me, I have a word from God to speak to you. Na verdade, quando eu já tinha 35 anos, que foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizendo assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. When she began, she started out with this phrase. E quando ela começou com essa frase. God wants to tell you that he delights in your heart. Deus quer que eu te diga que ele tem prazer no seu coração. And that you're a man after God's own heart. E que você é um homem segundo o coração de Deus. And then she would go on to say a lot of the things I shared with you the other night. E ela continuou falando sobre muitas coisas que eu falei com vocês na quinta-feira. In the next 3 months, I would get 2 more prophetic words from 2 different people, and they would all begin with that same phrase. E nas 3 meses depois, eu recebi mais 2 palavras que eram exatamente começando com a mesma frase que aquela mulher disse. Deus tem prazer no seu coração. And for me, it was kind of like God was saying, you can trust this, I'm in this. E para mim foi como se Deus estivesse dizendo para mim, você pode confiar nisso, eu estou nisso. Maybe you've had experiences with the prophetic that have felt manipulative or abusive. Talvez você tenha tido alguma experiência com o profético de que foi manipuladora, que foi abusiva. And that is not what we're talking about E today. não é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde. Nesta manhã, no caso, hoje. Okay? What we're going to talk about is, first of all, that we believe that God still speaks. Primeira coisa, nós vamos dizer sobre que nós acreditamos que Deus ainda fala. And we believe that God loves to use his people to minister to other people. E nós acreditamos de que Deus gosta de ama usar pessoas para ministrar a pessoas. And I believe that if you have the Holy Spirit inside of you,
you can operate in the prophetic. E eu acredito que se você tem o Espírito Santo dentro de você, você pode ser usado por Deus no profético. Amém? Okay? So before we start, I want to lay a foundation. Então, antes de nós começarmos, eu quero aqui fazer um fundamento para aquilo que nós vamos falar. Because every good builder lays a good foundation. Porque todo bom construtor faz uma boa fundação. And so if you have your Bible, or actually they're going to throw it up on the screen, we are going to read 1 Corinthians Então, se você chapter tiver sua 12. Bíblia aí, abra conosco em 1 Coríntios, capítulo 12. And I'm going to have Rebecca here read it in Portuguese. E a Rebeca vai ler em português, And I want you verses 4 through 11. dos versos 4 até o 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, nós vamos ler até o versículo 11. Diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, do mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. So I have seen in the church across the world, Então eu vi na igreja ao redor do mundo, you will find people that see themselves as a prophet, a miracle worker, a healer. você vai encontrar pessoas que se veem como feitores de milagres, profetas e aquelas pessoas que curam outras pessoas. And they've actually put their identity in that gift. E aquelas pessoas colocam a sua identidade no dom. Like it's something that they possess. They own Como that se gift. fosse alguma coisa que elas possuíssem, que fossem donas daquilo. This passage here clearly says that the Holy Spirit is the gift. Essa escritura aqui claramente diz que, na verdade, o Espírito Santo é o dom. And then the Holy Spirit determines how he distributes the gifts that he has. E que o Espírito Santo é quem determina como ele distribui os dons. There have been times in my life where I have, in faith, felt like God was telling me to pray for someone to be healed. Houve tempos na minha vida que o Espírito Santo me falou em fé para orar por pessoas que seriam curadas. And so I step forward and pray over them, and I've been able to see them be healed. Então eu me levantei, orei por eles e eu vi eles sendo curados. That doesn't mean I have the gift of healing. Não significa que eu tenho o dom de curar. As I was partnering with the Holy Spirit determined in that moment to distribute the gift of healing, and I got to be a part of seeing someone be healed. Mas, enquanto eu estava tendo uma parceria com o Espírito Santo, eu fui usado para que o Espírito Santo derramasse o dom de cura naquela pessoa. Because there's also been times where I've prayed for people and it hasn't been what I thought I was hoping it would be. Porque também houve tempos em que eu orei pela pessoa e não houve a cura. So, did I just not have the gift of healing right there? Então, será que eu não tinha ali o dom de curar? I don't know. All I know is I'm supposed to be obedient to whatever I feel like God is telling me to do in that moment. Eu não sei, mas o que eu sei é que eu precisava ser obediente para o que Deus me mandou fazer naquele momento. Because God has a plan for that person, right? Porque Deus tem um plano para aquela pessoa, não é verdade? I have the gift of the Holy Spirit, and I'm listening and partnering with Him as I minister to people. Eu tenho o dom do Espírito Santo, e enquanto eu estou trabalhando em parceria com Ele, eu ministro para outras pessoas. So, as we talk about the prophetic, Então, enquanto nós falamos sobre o profético, what I'm doing is actually just partnering with the Holy Spirit as He is speaking to me to minister to people. o que eu estou fazendo, na verdade, é sendo um parceiro do Espírito Santo, enquanto Ele fala comigo e eu ministro a outras pessoas. So I don't go, oh, I'm a prophet.
Então eu não fico tipo, eu sou um profeta. And I'm not walking around the room and every single person I see, I'm able to go, oh, I know that person's future. I know that That's not what's happening. E eu não fico olhando para vocês aqui e fico pensando, olha, eu sei o futuro dessa pessoa, eu sei o futuro dessa pessoa. Não está acontecendo isso aqui. There will be times where just as I'm seeing people or talking with people or praying with people, all of a sudden the Lord will highlight something or just drop something in my spirit. Mas existem alguns momentos que eu estou conversando com alguém, ou alguém está abrindo o coração para mim, ou eu estou orando por alguém e o Espírito Santo vem e traz um destaque sobre alguma coisa que eu preciso ministrar na vida daquela pessoa. And it's almost like there's this ledge, I'm on this cliff, and I have to kind of step over the ledge and be brave and share this crazy random thought that just dropped in my heart. E nesse momento é como se eu estivesse bem na beira de um penhasco e eu tivesse que compartilhar um pensamento muito doido com aquela pessoa que eu nem sei se realmente é verdade. Because it's just all in faith. I'm partnering with the Holy Porque Spirit. tudo é por fé. Eu estou sendo parceiro do Espírito Santo. So number 1, the Holy Spirit is the gift. Então, número 1, o Espírito Santo é o dom. And today we're going to talk about prophecy. It's one of those gifts. E hoje nós vamos falar sobre profecia e esse é um daqueles presentes, daqueles dons que o Espírito Santo nos dá. So here are the 3 things we're going to hit. Prophecy, what is it? Então, 3 coisas que nós vamos falar nesta manhã. Primeiro, profecia e o que é profecia. Is it for me? Será que é para mim? And how do I do it? E como é que eu faço? All right, are you guys ready? Vocês estão prontos? All right. So, first off, what is it? Primeiro, o que é profecia? Prophecy is a word from God spoken through people. Profecia é uma palavra de Deus falada para as pessoas. Now, in the Old Testament, what you see is prophets would call people back to the law and to righteousness. O que você vê no Antigo Testamento é que Deus chamava as pessoas para voltar para a lei. Remember in the Old Testament, they weren't walking around with Bibles. Você se lembra que no Antigo Testamento as pessoas não andavam para lá e para cá com a Bíblia. And they didn't have the Holy Spirit like we talked about the E other eles night. também não tinham o Espírito Santo como nós falamos na outra noite. So, really, most of the time, it was the prophet's job to speak strongly and to bring people back to God because they were worshiping false gods. E na verdade era o trabalho do profeta a falar firmemente para que as pessoas parassem de adorar outros deuses e começassem a adorar somente a Deus. So now we're kind of after Jesus and the work of the cross. Então agora, hoje, nós estamos depois de Jesus, depois de Cristo e até através da cruz nós estamos trabalhando. As believers, we have the Holy Spirit inside of us. Como cristãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. And so what you see, the work of the prophetic is now more about God reminding people of where they've come from and what He's calling them to. Então, o trabalho do profético, na verdade, agora, é lembrar as pessoas de onde elas vieram e para onde Deus quer conduzi-las. And so here's what we will put as the main definition of prophecy, of what prophecy should be. Então, agora eu vou dizer para vocês exatamente aquilo que nós devemos ter como definição do que é profecia. So 1 Corinthians chapter 14, 1 Coríntios, capítulo Verse 14, 3. versículo 3, diz assim: Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. all right? It is all about strengthening, giving comfort, giving courage. Então é sobre consolar, confortar e encorajar. So I'll give you an example. Vou te dar um exemplo. I don't need him yet, but Ok. so Marlon, Marlon. All right. So Marlon, earlier when when we were worshiping, I looked over and I saw you. Então hoje de manhã, enquanto eu estava aqui adorando, eu olhei e eu te vi. And yesterday, Marlon helped me. We walked in together. Ontem o Marlon que dirigiu eles do hotel para cá, então eles andaram juntos. And so I just had this crazy random thought that is not just a normal thought drop in my spirit. Então eu tive aquele pensamento doido que não é um pensamento normal, mas chegou no meu espírito. He is Nathaniel. Ele é como Nataniel. Of course, that's a weird thought since his name is Marlon.
Claro que isso é um pensamento estranho, porque o nome dele é Marlon, não Nathaniel. But the Bible says that Nathanael, God, when he saw him, said, he is a man with no guile. What is that? So that's English. I have no idea. But that's what it says. But basically it means this. He is a man that is free of guilt. Ah, ok. Hã? É. Nathaniel é um homem que não tem nada de culpa nele. Deus te vê assim. So that's what Jesus was saying when Nathan approached him. Assim que Jesus diz quando Nathaniel se aproximou dele. So here's what I'm saying to you. When I saw you, Então é isso que eu estou te dizendo hoje. Quando eu te vi, I feel like the Lord showed me that you are a man o Senhor me disse, ele me mostrou que você é um homem, that what we see in public is the same in private. que o que nós vemos em público é o mesmo no privado, no particular. You are pure, Você é puro and God honors that today. e Deus está honrando isso hoje. Okay? So it's that simple. É simples assim. So it's kind of like for me when I'm prophesying, I didn't even know where that was going to go. Então, assim, o que acontece comigo? Quando eu começo a profetizar, eu nem sei para onde isso vai. You know when you go to grab a tissue out of a tissue box, Sabe quando você vai pegar um lencinho na caixa de lenços? you pull that tissue out, Você puxa aquele lencinho and there's automatically another tissue e there. automaticamente sobre outro tercinho, sobre outro lencinho. Usually when I'm having these prophetic thoughts or these thoughts from God is what I call them, or visions or pictures, I know nothing else other than that one little thought. No começo, quando eu estou profetizando, eu não sei mais nada a não ser aquele pequeno pensamento. And so all I'm doing is stepping into it, and as I start talking, Mas quando eu dou o primeiro passo e começo a falar, é como se eu estivesse... the Holy Spirit just starts giving me the next thought. Does that make O sense? Espírito Santo começa a me dar o próximo pensamento. Faz sentido? When someone asks you to pray for them, Quando alguém te pede para orar por eles, you don't say, hold up for a second, let me go prepare a prayer and come back and pray for you. você não diz assim, ai, peraí, só um pouquinho, eu vou ali preparar uma oração e aí eu já volto para orar com você. You just start praying and words and truth just starts coming out. Você começa a orar e as verdades começam a aparecer. Where's that coming from? E será de onde que isso vem? The Holy Spirit. É do Espírito Santo. It is that simple. Don't É make it simples scary. assim, não faça isso ser assustador. Okay? So, I kind of jumped into how you do it a little bit, but Então eu falei para vocês um pouquinho de como fazer, mas prophecy is centered around strengthening, encouraging, and bringing comfort. a profecia está toda ao redor de confortar, de encorajar, sempre coisas positivas. Okay, so number 2, is it for me? Número 2, será que é para mim? So, let's go to the Bible. 1 Corinthians Vamos chapter ler a 14, Bíblia. verse 1. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. All right, so here it's actually saying that it's something that we should desire. Então aqui está dizendo que deve ser alguma coisa que nós desejamos. So you desiring, you being in this room and saying, I want to learn how to operate in the prophetic is a godly thought. Então você desejar estar nessa sala hoje é um pensamento de Deus. Okay? 1 Corinthians chapter 14, verse 5, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Paul here is saying, I wish you all could prophesy. Paulo aqui diz, eu gostaria que todos vocês pudessem profetizar. Now, we know Paul wrote this, but who is the author? Who breathed into him as he's writing? Nós sabemos que Paulo escreveu isso, mas na verdade, quem foi o autor? Quem foi que soprou essas palavras? The Holy Spirit. So this could act, you can see this as the Holy Spirit saying, the Holy Spirit saying, I wish you could all prophesy. Então, na verdade, aqui é o Espírito Santo dizendo, eu gostaria que todos vocês profetizassem. All right, so how do I do it? Então, como é que eu faço isso? First of all, you have to learn how to hear God. Primeira coisa, você deve ouvir, você deve aprender como ouvir God. Como ouvir Deus. They should be there, okay, with Ben. But that is not hard. Well, did you just tell him to go to Ben's? In English, so No, they no, won't no. go. So what that means is this.
I have to be spending time with the Lord on a daily basis. O que significa isso? Eu preciso passar tempo com o Senhor diariamente. Because if I can't hear God for myself, Porque se eu não puder ouvir Deus para mim mesmo, how in the world am I able to hear Him for other people? como é que eu vou ouvir para outras pessoas? There have been a few people that I've come across that they're walking around giving all kinds of people prophetic words. Existem algumas pessoas que eu já me esbarrei que andavam ao redor de todo o povo assim, falando palavras proféticas umas para as outras. And then they'll come to me asking me to hear God for them on a decision they have to make. Mas aí, quando eles precisavam tomar uma decisão, eles vinham me perguntar: pergunte para Deus o que eu devo fazer nessa situação. And so I'll say, well, are you not seeking Him and listening for yourself? Será que você não está perguntando para Deus e buscando a Deus para você mesmo? And they'll say to me, well, I can hear God for others, but I can't hear them for myself. E eles me diziam assim: eu posso ouvir Deus para as outras pessoas, mas eu não estou conseguindo ouvir Deus falando sobre a minha própria vida. And that always throws up a little flag in my spirit, Isso acendeu uma bandeira dentro do meu coração. because is that person being manipulative when they give their words if really they truly can't hear God for themselves? Será que essa pessoa não estava sendo manipuladora ao falar as palavras para as pessoas, sendo que nem para si mesma ela conseguia ouvir as próprias palavras de Deus? Because as much as we're saying that prophetic is from the Lord, there's a part of you in this. Porque mesmo que nós dizemos o profético vem do Senhor, existe uma parte que você precisa fazer. And, you know, we're body, soul, and spirit. Nós somos corpo, alma e espírito. And I am always praying, going, Lord, how much of this is my soul? Eu sempre oro: Senhor, quanto disso é a minha alma And how much is this my spirit? e quanto disso é o meu espírito? Does that make sense? Será que faz sentido? See, my soul is like my feelings. Então, minha alma é como os meus sentimentos. And if I know a person, my feelings can be involved in how much I love them, and I can throw in my own thoughts and feelings. Se eu amo alguém, os meus sentimentos podem estar envolvidos naquela palavra profética e eu misturar as coisas ao falar para elas as palavras que eu acho que estou ouvindo de Deus. And so I've learned when I am really able to operate in the prophetic the most, it's when I'm having my daily time with the Lord, hearing God for myself. Então eu aprendi que quanto mais eu tenho o meu tempo com Deus, ouvindo a voz de Deus, mais eu consigo fluir no profético. Okay? So that comes in prayer. Então, aí vem a oração. Because prayer is not just you talking, it's you listening to God. Porque a oração não é somente você falando para Deus, mas também ouvindo a Deus. All right? So number 2 in there, as far as how do I do this, is I need to know the Word of God. Então, número 2, enquanto nós estamos falando sobre como fazer isso, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Because no prophetic word is going to disagree with Scripture. Porque nenhuma palavra profética vai entrar em conflito com a palavra de Okay? Deus, a palavra And Bíblia. so the Bible is actually the first prophetic word, right? Então, a Bíblia, na verdade, é a primeira palavra profética, não é mesmo? God has already expressed His heart and His intentions in there for us. Deus já expressou o seu coração e as suas intenções na palavra de Deus. So really what I'm doing when I'm prophesying is really backing up and confirming Scripture in your life. Então, quando eu estou profetizando, na verdade, eu estou trazendo um background da palavra de Deus para a sua vida. Okay? And then the next part is I have to keep a pure heart. E a próxima parte é: eu preciso ter um coração puro. Everything in your life flows out of your heart. Tudo na sua vida flui do seu coração. Okay? Proverbs 4:23 says above all else, Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. That wasn't even in my notes, and they threw it up that fast. That's pretty impressive. You speak English? Oh, okay. So, Matthew 5:8, Mateus Can they throw that up? 5:8.
Será que ele consegue por tão rápido? These assim? aren't in the notes at all. Não I'm está just throwing nas verses out notas, eu now. só estou lembrando desses versículos agora. Mateus capítulo 5, versículo 8. It says, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. God does not give revelation to the most talented person. Deus não dá revelação para as pessoas mais talentosas. God gives revelation to those who are pure in heart. Deus dá revelação para pessoas de coração puro. So I'm always protecting my heart. Então eu sempre busco proteger o meu coração. I'm always checking myself. Like even when I come in here today, Eu sempre estou observando a mim mesmo, até quando eu entrei aqui hoje. and you guys are all so wonderful and you all want to meet me. Vocês são todos maravilhosos, vocês gostariam muito de me conhecer. And trust me, I want to meet you just as much as you want to meet E me. acredite, eu também quero conversar com vocês, conhecê-los, assim como vocês querem me conhecer. But when all that's happening and you all want to take a picture with me, Mas quando isso acontece e vocês todos querem tirar uma foto comigo, it can make me feel like I'm something special. pode fazer com que eu me sinta e ache que eu sou alguma coisa mais especial. And there's nothing different about me than you, right? E não existe nada diferente em mim que não exista em você. We all have the same Holy Spirit. Nós todos temos o mesmo Espírito Santo. God saved me just like He saved you. Deus me salvou assim como salvou você. There are things in my life right now that I'm going through that are hard, just like you have things going through that are hard in Existem your life. coisas acontecendo na minha vida agora que são tão difíceis quanto as coisas difíceis que estão acontecendo na sua vida. And so, and because I wrote a book one time, E não é porque eu escrevi o livro uma vez people want me to sign it, e as pessoas querem que eu assine. which I love doing because it gives me an excuse to meet you. Eu amo fazer isso porque me dá uma desculpa para te conhecer. But all those things, I have to make sure I give those all back to the Lord because I want to keep a pure heart. Mas com todas essas coisas, eu preciso ter certeza de que eu estou devolvendo toda a glória para o Senhor. And there are other things in your life. Maybe some of you have been really successful at an early age, or maybe God has given you some abilities and talents that you want to put your identity or your self-worth in those. Então, existem algumas coisas dentro do seu coração, talvez, que você é uma pessoa muito talentosa ou que você construiu algo muito grande e você precisa também sondar o seu coração. You have to, above all else, protect your heart. Acima de tudo, você deve proteger o seu coração. In fact, Proverbs is a book of wisdom. Na verdade, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. And do you know that that is the only verse that starts with the phrase above all else? E você sabia que esse é o único verso que inicia-se com a frase acima de tudo? So like I have 5 kids Então, eu tenho 5 crianças. and I'll give them a list of things that they need to do when I leave the house. Eu dou a eles uma lista de coisas que cada um deles precisa fazer antes de eu sair de casa. And then at the end I'll say, but above everything else, E no final, eu sempre digo para eles, mas acima de tudo, I love you. eu te amo. What I'm saying is if you forget everything else, this is the one thing I want you to remember. O que eu estou dizendo para eles, na verdade, é que se vocês esquecerem de tudo que eu acabei de falar, o que eu quero que vocês se lembrem é que eu os amo. So all this book of wisdom, and it's using that phrase before guarding your heart. Above everything else, if there's one thing I want you to remember, it's guard your heart. Então, todo o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, fala sobre como nós devemos ser sábios, mas, acima de tudo, como devemos guardar o nosso coração. All right? Ok? So be in God's word and guard your heart. Então, esteja firmado na palavra de Deus e guarde o seu coração. All right? So this is what we're going to do. We're going to try this. Então, lá, nós vamos agora tentar isso. And you know, sometimes where you'll kind of see someone and you'll have this thought and you'll say, you know, I was thinking about this the other day. I'm just so grateful for you. You're the best. I love you. You know that where you just feel like you want to encourage somebody? Sabe quando você chega para alguém e você simplesmente fala assim, olha, você é o melhor, eu te amo. Sabe quando você quer simplesmente encorajar alguém? Have you ever thought that maybe that thought comes from the Holy Spirit too? Será que você não percebe que muitas vezes esse pensamento veio do Espírito Santo? Because you know someone's going through something
and you feel compelled inside to go and talk to them. Porque algumas vezes você sabe que aquela pessoa está passando por alguma coisa e você se sente compelido, você se sente ativado para falar alguma coisa para aquela pessoa. If I go to that person and go, I was just thinking, and I share all this information. Quando você chega para alguém, você fala assim, olha, eu estava só pensando, e você compartilha todas essas informações. And then I leave and they go, Philip, he's such a great guy. E quando você sai, eles falam assim, Philip, você é um cara tão legal. I maybe missed an opportunity for the Holy Spirit to minister to them. Pode ser que eu perca a oportunidade do Espírito Santo ministrar para aquela pessoa. What if it sounded more like this when I went to the person? E se soasse mais assim, quando eu falasse com aquela pessoa? Gabriel, I was thinking about you the other day, Olha, Gabriel, eu estava pensando sobre você no outro dia, and I feel like the Holy Spirit dropped this thought into my heart. e eu sinto que o Espírito Santo derramou esse pensamento sobre o meu coração. Can I submit it to you? Eu posso te falar o que é? And then I share the encouragement, E aí eu compartilho o encorajamento, I share the comfort, eu compartilho o conforto, and then I pray for them. e eu oro por ele. When I walk away, who gets the glory, me or God? Quando eu saio, quem recebe a glória? Eu ou Deus? The Lord. O Senhor. And it actually has the ability to be more transforming in their life. E isso, na verdade, tem a maior habilidade de ser transformador na vida dele. Because one word from God can change everything. Porque uma palavra de Deus pode mudar tudo. So it's you learning how to partner with the Holy Spirit as He gives you the ability to prophesy over them. Então é você aprendendo a ter uma parceria com o Espírito Santo para que ele te dê a habilidade de profetizar sobre eles. All right? So, Eduardo, Eduardo, I got to pray for her last night right here. Maria Eduarda, eu orei por ela ontem à noite. Ela está aqui? Você parece com ela, né? Eduardo's in the second row with the pin ok. right there. Aqui So na segunda fileira. as Eduardo. I was walking away Quando from eu estava praying saindo, for her, orando por você, por the ela. Lord dropped Psalms 34 verse 5 in my heart. Quando eu estava orando por você, o Senhor derramou sobre o meu coração Salmos 34, Psalms 34 verse 5. 34, versículo 5. Salmos 34, versículo 5. And so Eduardo, I feel Eduarda, like the reason why the Lord gave me this verse for you eu acredito que o porquê Deus me deu este versículo para você, is because you radiate Jesus. porque você irradia Jesus. It's on your face when you worship, Está na sua expressão quando você adora, and there's no shame on you. e não existe vergonha na sua vida. And God has marked you. Deus te marcou. And I even was down here and I leaned over to Pastor Aldo and I go, does that young lady go to this church? E eu até perguntei para o pastor Aldo, essa menina jovem vem aqui nessa igreja? And he said he had not met you. Do you go to this church? Ele ainda não, ele falou que não te conhecia ainda, mas você vem aqui, você é da IACG? You do? This is a future powerhouse right here. Você é uma fonte She- poderosa de poder. She is going to honor the Lord all the days of her life. Ela vai honrar ao Senhor todos os dias da vida dela. And you just keep growing Continue crescendo, and you just keep living for Jesus. continue vivendo para Jesus. And I told you, you don't have to make anything happen. E eu já te disse, você não precisa fazer nada acontecer. You just be faithful. Só seja fiel. And the Lord, because it's all over your face, E o will shine and Senhor people will see it. vai brilhar através de você. Okay? So, I didn't have any of that planned. Então, assim, eu não planejei nada disso. That just came out as I'm stepping out in faith. Okay, I'm Isso going to give you veio assim que eu dei o primeiro passo de fé. I'm going to give you one more verse. It's one of my favorite verses in the Bible. I just found this hidden little verse about a year and a half ago. E eu vou ler agora com vocês mais um versículo da Bíblia que é um dos meus favoritos, que 1 ano e meio atrás nasceu dentro do meu coração. Esse versículo foi It's Yeah, 2 not in the Thessalonians chapter 1 verse 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. So go ahead and read that and then I'm going to tell you
how it says it in English, just in case it translates a little Okay. differently. Go ahead and read it. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. All right. So if this reads the same in English as it does in Portuguese, Se a gente ler aqui, pode deixar na tela, por favor. Se a gente ler aqui exatamente como a gente lê em inglês, it says, may you be able to have the strength to accomplish all the things that your faith is prompting you to do. diz assim, que você consiga ser fortalecido para cumprir todas as coisas que o Senhor quer que você cumpra. There are all kinds of times that because of my faith in Jesus, that I get these crazy thoughts to do things. Existem vários momentos na minha vida que vem esse pensamento para que eu faça coisas loucas para Jesus. It might be all of a sudden I see someone and I feel like I'm supposed to give them some money. De repente, do nada, eu vejo alguém e Deus fala assim, você precisa dar algum dinheiro para ela. That is not a Philip thought Isso não é um pensamento do Philip, because I am selfish. porque eu sou egoísta. That's a Holy Spirit thought, Isso é um right? pensamento vindo do Espírito Santo, amém? So when you get that thought, I promise you that's not you, that's God. Então, quando esse pensamento vier sobre você, eu tenho certeza que não é você, ele vem de Deus. And so the Bible here is saying that the Holy Spirit is saying, I'm praying that you'll have the strength to do what your faith is prompting you to do. Então, aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo está dizendo, eu estou orando por vocês para que vocês tenham força para fazer aquilo que vocês devem fazer. When there are times where I'm somewhere and all of a sudden I feel like God tells me to go share Jesus with somebody. Existem alguns momentos na minha vida que Deus fala assim, eu preciso ir ali compartilhar Jesus com aquela pessoa. My self will probably be fearful and go, Se they fosse probably eu don't want mesmo, this. se fosse eu mesmo, provavelmente eu teria medo e eu falaria assim, não, acho melhor eu não fazer isso não. But it's my faith Mas é a minha fé. that's the Holy Spirit speaking to me that I have to step out and have the courage and the faith to do it. O Espírito Santo falando comigo que eu tenho que dar um passo de fé e ter coragem para fazê-lo. So there are times also where you'll see people, whether you know them or you don't, Existem alguns momentos na sua vida que você vai ver pessoas, você conhecendo-as ou não, and God will give you a word, e Deus vai te dar uma palavra, He'll give you a picture, Ele vai te dar uma visão, He'll give you a random thought. Ele vai te dar um pensamento aleatório. And are you going to have the faith or the power to do what your faith is prompting you to do? E você vai ter fé e o poder daquilo que a sua fé está te ativando para fazer. I have done it hundreds of times, Eu fiz isso centenas de vezes. and it's still a little bit scary. E ainda me assusta um pouquinho. All right? Ok. So here's what we're going to do. Então nós vamos fazer o seguinte agora. The only way you can do this is try it. A única maneira que você pode fazer é tentando. In fact, the very first time when I was like, hey, I told some of the pastors at my church, I really want to grow in the area of prophetic. Existiu um momento na minha vida que eu falei para um dos pastores na minha igreja, eu quero crescer no profético. And so all of a sudden, I see on my calendar pop up that I'm going to be doing Words in Season for this big Young Adults Weekend. E de repente eu vi lá no meu computador, veio um e-mail para mim falando que eu iria fazer um momento profético em um dos acampamentos do fim de semana. I think it was like 500 young people. E eu acho que tinham ali 500 jovens. And I was like, hold up, I haven't had any classes, no one's taught me anything. Eu disse assim, peraí gente, eu não tive nenhuma aula sobre isso, ninguém me ensinou nada. And they just said, well, you know how to hear God. E eles falaram assim, olha, você já sabe como ouvir a Deus. So all you're going to do is take a moment to pray Então o and que then hear você vai God for people. fazer é tirar um momento para orar e ouvir Deus falando para as pessoas. So I was imagining how we were going to do this. Então eu estava pensando, como nós poderíamos fazer isso? And so my guy up here is going to play, he's playing some music. Então enquanto o Erlon aqui está tocando alguma música, And I'm going to pray e eu vou orar. and pray for you, and I want you to pray. Eu vou orar por você e eu quero que você também ore. And I'm going to pray that maybe the Lord gives you a word, a thought for someone in this room. Eu quero que você ore e peça para Deus, para você ouvir uma palavra de Deus para alguém aqui dentro dessa sala. And you might have to look around a little bit. E pode ser que você precise dar uma olhadinha ao seu redor. But if you have a word for someone, I want you to raise your hand. Mas se você tiver uma palavra de Deus para alguém, eu queria que você levantasse a sua mão.
And if someone has a word for you, what I want you to do is take out your phone. E se alguém tiver uma palavra de Deus para você, eu queria que você pegasse seu celular. And I want you to hit record Eu quero que você aperte gravar, so that you can keep that word, okay? para que você possa manter aquela palavra com você. All right, here we go. So let's pray. Então vamos orar. Heavenly Father, we love you. Senhor Deus, nós te amamos. We are your sons and daughters. Nós somos os seus filhos e filhas. And we have the gift of the Holy E Spirit. nós temos o dom do Espírito Santo. And Lord, in this time as we talk about prophecy, E o Senhor, neste tempo, enquanto nós falamos sobre profecia, Lord, I'm asking that you would activate that in each of their hearts. eu peço para que o Senhor ative isso dentro de cada um desses corações. Our desire is not to be manipulative, O nosso desejo não é ser manipuladores, but as it says in Ephesians 4:29, mas assim como diz em Efésios 4:29, we want to speak things that build others up according to their needs. nós queremos orar e falar de coisas que construam pessoas dentro das suas necessidades. And that it would even benefit those who are listening. E que até aqueles que estão ouvindo serão beneficiados. We give you this time. Nós te damos este tempo. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus, nós oramos. Amen. Amém. All right, so we're all in this together. We're partnering. Okay, Todos nós estamos juntos aqui, nós somos parceiros. I'll start first, Eu vou começar. so it gives you a little time. But if you have one for someone, you can be looking around. If someone's looking at you, don't be like, why are they staring at me right now? E eu vou ficar olhando para vocês, eu vou fazer primeiro, mas vocês já começam a olhar ao redor. E se alguém estiver te encarando, não fica tipo assim, ó, por que essa pessoa está me olhando? They might just be praying and Pode ser que trying to eles figure out estejam- who the Lord's given them a word for. Pode ser que eles estejam orando e procurando quem o Senhor quer lhes entregar uma palavra. Uma palavra. All right? So, the person that I gave the book to at the beginning, A pessoa que eu dei o livro no início dessa sessão, can you stand up? você pode ficar em pé, por favor? What is your name? Qual é o seu nome? Flávia. Flavia. Ih, cara. Flavia, for me, what stuck out to me was your green blouse. O que se destacou em você foi sua blusa verde. The Bible says in Psalms, I'll have to look it up. A palavra de Deus diz em I Salmos, think it's like 92 or something. Basically, it says, provavelmente 92. I am a green olive tree growing in the house of the Lord. Eu sou uma videira viva crescendo na casa de Deus. Olive tree, desculpa. É uma oliveira viva. Falei certo ou videira? Oliveira. Uma oliveira viva crescendo na palavra de Deus, na casa de Deus. In English, certain translations will just say, I am an olive tree growing in the house of the Lord. Algumas traduções no inglês diz exatamente, eu sou uma oliveira crescendo na casa de Deus. But there are some translations that actually just say, I am a green olive tree. Mas algumas versões dizem, eu sou uma oliveira verde crescendo na casa de Deus. But what's different about the green olive tree is it's actually a tree that's filled with oil. E na verdade aquilo que é diferente é porque quando fala que é oliveira verde, é uma árvore cheia de óleo. And so that, of course, is being filled with the Holy Spirit. Então aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. And as you are being planted in the house of God, E como você foi plantada na casa de Deus, and you're being filled with the Spirit, the word for you is just go. e você está cheia do Espírito, a palavra de você é vá. Like when the light turns green, Assim que o semáforo fica verde, it means you go. significa ande. And I feel like this is a go season for you. E eu sinto que essa é uma estação de ir para você. So I don't know if there's something you feel like God is telling you to start or go in. E eu não sei se Deus está falando para você começar alguma coisa ou simplesmente ir. Don't let fear stop you. Não deixe o medo te parar. Fear is the red light. O medo é a luz vermelha, The Holy Spirit is the go light. mas o Espírito Santo é a luz verde. It's time to go. É tempo de ir. Can you receive that? Você pode receber isso? Amen. Amen. All right. Anybody else? Does anybody got a word? Alguém recebeu alguma You feel like palavra? the Lord, as you're looking around, the Lord gave you a word for someone. Você sentiu que enquanto você estava aqui olhando ao redor, o Senhor te entregou alguma palavra? And it takes courage. Okay, come here, buddy. Quem? Ok. Come here. Aqui.
Aqui. Aqui. Vem aqui. You won't have to interpret for him, probably. Here, come on up here. All right. So, who do you have a word for? Você tem a palavra para alguém? Eu tenho para aquele rapaz de camiseta listrada que estava sentado ali na mesma fileira que eu. Agora na última fileira? Ele. Na última fileira, você de Você que camiseta chegou aí listrada. um pouquinho. Você pode ficar em pé, por favor? O que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi uma palavra que eu gostaria de deixar para você, que eu não me lembro aonde está, mas eu lembro do versículo. Acima de tudo, faço votos para que você vá bem em saúde, para que você seja rico espiritualmente e para que sua alma seja próspera. Uau, glória a Deus. Good job. Good job. He is the father of the little boy yesterday. Yeah. All right, anybody else? Mais alguém? Felipe? Okay, Felipe come on aqui up também. here. Aqui. If you have one, actually, if you have one for someone, Can come on stand up right along. here. Se você tiver alguma palavra de Deus, você pode fazer uma fila aqui. Okay? And guys, if it doesn't go good, this is how you practice. E se não for bem, é assim que você vai ter que praticar. All right? Okay, go ahead. A minha palavra é para você que estava aqui. Have him stand up. Pode ficar em pé? Enquanto o pastor Felipe ministrava, eu já estava em oração, pedindo uma palavra para o Senhor. E eu tive como se fosse uma visão, e eu vi um homem moreno, praticamente como você. E o Senhor ministrou no meu coração que talvez muitas vezes você esteve no seu quarto, você esteve lá no seu momento de oração e você se questionou se Deus te olhava, se Deus estava vendo, se Deus ouvia aquilo que você estava clamando e buscando e levando até Ele. E o que o Senhor tem para te dizer é que Ele estava te vendo, Ele estava te olhando, Ele ouviu as tuas orações e Ele é contigo. Assim como também Jesus viu Natanael, quando ainda estava na figueira, antes de Natanael encontrar com Jesus. Deus, Ele está te olhando, Ele está te vendo, então continue firme, indo mais fundo na presença dEle, buscando cada vez mais, que Ele está te honrando, Ele está te olhando, Ele está ouvindo aquilo que você tem clamado e buscado. Amém? Glória a Deus. Para a terceira moça aqui na fileira, acho que seu nome é Raíssa, se eu não me engano. Pode ficar em pé, por favor? Bom, a primeira vez que eu vi você na igreja, que eu lembro quando você pisou aqui, o seu rosto ficou marcado na minha cabeça. E realmente, talvez você pense que você chegou tarde para os caminhos do Senhor, que você não tem um propósito, um chamado, que você não tem nada específico, mas Ele te chamou para fazer a diferença. Tenha plena ciência disso. E que você não chegou tarde. Muitos homens da Bíblia, eles vieram e foram cumprir o seu chamado, o seu propósito muito tarde, aos olhos naturais. Mas, para Deus, tudo é perfeito no tempo dEle, na hora dEle. Então, não pense também que, quando você está no seu momento de devocional, Ele não está te vendo. Não é porque você não está sentindo nada que Ele não está lá dentro. Ele está com você. Essa foi a nossa certeza que Ele nos deu, a grande comissão. Então, ide aonde você tem que ir e pregue aonde você tem que pregar, sendo exatamente quem você é. Amém. Glória a Deus. Quando eu estava sentado ali, na verdade é para você, senhor pastor. Foi até engraçado. O senhor mostrou uma imagem de um pai ensinando um filho as ferramentas, oficinas, ferramentas de lidar com parte elétrica de casa. E primeiramente eu achei que era o senhor com o seu filho, mas depois foi como se Deus explicasse para mim que é ele ensinando o senhor. As pequenas ferramentas, a função de cada área. Eu creio que é como se Deus estivesse treinando o Senhor, capacitando o Senhor, cada vez mais para ter habilidade, pequenas estratégias, para cumprir a missão que o Senhor tem para a sua vida,
para sua casa. E do mesmo modo que o Senhor cuida do seu filho, eu vejo como se Deus trazendo você para perto, trazendo como um bebê mesmo, e cuidando dele, e mostrando o caminho, trazendo as ferramentas, direcionando você desde os pequenos detalhes. Então foi isso que Deus falou comigo, eu queria compartilhar com o Senhor. Amém? Cássio, Deus dê a Tô- voz. tô com uma palavra já há umas semanas no meu coração. Vou traduzir o Gabriel. E quando eu virei para olhar, eu não conseguia parar de olhar para você. E conhecereis a verdade vos libertará. Dentro de você, Cássio, existe um turbilhão. A tua calma externa não condiz com tudo que você tem dentro de você. E Deus está te dizendo hoje, essa palavra, conhecereis a verdade, ela traz a ideia de realidade. Conhecereis a realidade. Essa realidade é a realidade espiritual. Deus está te dizendo, aprofunde no espiritual, que isso vai te trazer a tua identidade para fora. Você não nasceu para ser calado, você nasceu para falar. Muitas coisas que está dentro de você, você não diz, e você se arrepende por isso. Não só coisas proféticas, mas algo que flui dentro de você, acaba te impedindo de colocar isso para fora. E existem coisas que só você vai poder dizer. Existe um chamado que só você vai cumprir. E isso vai trazer a realidade. Se aprofunde no espiritual. Busque a realidade espiritual da sua vida. Isso, e o seu eu vai vir para fora. E isso é maravilhoso. Deus tem grandes coisas para você, meu lindo. Amém. Deus te Glória a abençoe. Deus. Amém. Bom, eu estava sentado aqui faz horas e eu estava direto olhando para o pastor Gabriel e o Espírito Santo incomodando, né? E ele me trouxe a lembrança de Josué, né? E ele falou: seja forte e corajoso, né? E é como se você, eu não sei se isso tem sentido, mas é como se você estivesse vivendo algum luto, alguma coisa que está amarrando no seu passado e você ainda está relutando com isso, como a morte de Moisés foi para Josué. E o que Deus fala para você é: seja forte e corajoso, continue. Ele já morreu, o luto já passou, avance, atravesse o Jordão, porque Ele tem muito para a sua vida. Amém. Glória Amém. a Deus. All right. All right. As she's coming up, let me say this to you. Enquanto ela sobe aqui, deixa eu falar uma coisa para você. So have expectation. So if someone is getting a word and they're not able to grab their phone, if you're near them or you know We are them. recording also. Oh, Yeah. praise the Lord. Ele estava falando sobre a questão de gravar, né? Mas a gente está gravando aqui, então depois vocês podem ouvir novamente essa sessão. Always keep all the words someone gives you. Por favor, sempre mantenha com você todas as palavras que alguém te entregar. We always try to interpret them Porque in the nós sempre- season that we're in. Porque nós sempre tentamos interpretá-las na estação, no momento que nós estamos vivendo. But God is outside of time. Mas Deus não se prende no tempo. So there have been prophetic words spoken over me Existiam algumas palavras proféticas que foram ditas para mim, that it's been 5 or 6 years before I see, and I go, oh, wow, que that foi 5, 6 anos The antes Lord de eu brought that to ver pass. realmente que aquela palavra fazia sentido. okay. Go ahead. Eu queria falar para aquela moça ali que tá de camisa rosa com a menina no colo. Consegue colocar você em pode pé? ficar em pé, por favor? Enquanto o pastor Filipe estava falando, eu estava orando. E o Senhor me fez ver um coração. Um coração que aparentemente, para mim, eu entendi que estava se descamando, estava se desfazendo e pegando fogo. A interpretação que eu tive disso é que o Espírito Santo quer te dar um novo coração, Ele quer te dar um novo tempo, Ele quer te dar um novo renovo. Ele te vê muito além do que você acha que Ele te vê. Ele vê você no seu secreto, Ele vê você na sua intimidade, Ele vê você nos seus pensamentos. Eu quero declarar na sua vida que você é vista por Deus. Eu sempre tenho isso comigo. A Bíblia fala sobre Agar, que Agar ela foi para o deserto quando ela engravidou de Ismael e ali ela teve um momento dela com Deus, onde ela encontrou Deus.
e ela fala que ela viu o Deus que a vê. Então, a nova temporada que eu acredito que Deus quer derramar sobre a sua vida é como uma primavera. Você vai ver o Deus que te vê. O Deus que te vê, o Deus que te viu, o Deus que te guardou, o Deus que é muito além das expectativas. O Deus que te guarda, o Deus que te protege, o Deus que protege a sua família. Você é muito além daquilo que você imagina. Você é muito mais preciosa daquilo que você pensa sobre você. Os pensamentos que Deus tem acerca de você são pensamentos de paz, são pensamentos de alegria, são pensamentos de prosperidade. E é isso que eu vi sobre você. Eu vi que depois até que a sua camisa tem um coração. E para mim fez sentido, era você. Glória a Deus. Algo que o Espírito Santo me falou foi para a pessoa que está servindo ali em cima, você, rapaz do meio. Pode levantar, por favor? É você mesmo. Eu até coloquei meu óculos porque daqui eu não estava te enxergando, mas algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração diz respeito à família. E eu vejo você como um pai de multidões, realmente. Eu não sei se você hoje já sabe o chamado especificamente que Deus tem para a sua vida, mas Ele está te levantando. É você mesmo. Você do projetor. Que saiu. Não se esconda. Você mesmo. Está escuro o seu rosto. Mas Deus tem algo muito grande para você, então não tenha medo quando Ele te pedir para entregar uma palavra para alguém, para orar por alguém, para ministrar para alguém. Não tenha medo, porque o Espírito Santo vai te capacitar para isso. E nesse sentido de família, eu também vi algo relacionado ao seu pai. Eu sinto algo geracional sendo quebrado na sua vida, e não é à toa que você está servindo nesse workshop hoje aqui nesse lugar. Então, hoje é um momento que Deus separou para a sua vida, para isso ser tratado e curado no seu coração. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas é algo que o Espírito Santo me pediu para te entregar. E eu ainda não estou conseguindo enxergar direito o seu rosto, mas depois eu vou te cumprimentar, conversar com você. E eu espero que realmente o Espírito Santo possa começar uma obra maravilhosa na sua vida. Amém. All right. So we're gonna keep going. I still feel like there's some of you in here right now that you have a word and you're trying to figure out how you're going to say it. Don't try to figure out how you're going to say it. I was forgetting to translate. I was like, oh yeah. Okay. Eu sinto aqui que tem algumas pessoas que estão aqui nessa sala e pensando assim, mas eu tenho uma palavra profética, mas eu não sei como falá-la. Eu não quero que você fique pensando como eu vou falar. Simplesmente venha aqui e o Espírito Santo vai te conduzir. I'm expecting some more people Então eu to come up espero here. que algumas pessoas venham aqui para poderem fazer este momento. So she's going to go right here, and then I've got a couple that are burning in me, and then there we got other people that are Então coming ela up. vai falar aqui, eu tenho algumas que estão nascendo dentro do meu coração e depois nós vamos continuar. Então vem para cá, mesmo se você não sabe como falar, o Espírito Santo vai fazer. É meu caso. Que é o caso dela. Estou nervosa. Mas a palavra que eu tenho para Lid não é de agora. Já há um tempo atrás, do Dia das Mães, eu senti algo, entreguei algo profético para ela, muito simples, mas a palavra é que está sendo gerado, está sendo preparado e separado. E você está sendo preparada, você e o Cauê estão sendo preparados, porque o que vocês vão receber é algo muito grande, então ele precisa ser no tempo de Deus e não no nosso, e vai ser espetacular, vai ser lindo o que vocês vão viver referente a isso. Now, do you notice how as prophetic words are going out, even if it's not for you, you're still being blessed? Você percebeu que mesmo que as palavras proféticas não estão indo para você diretamente, você tem sido abençoado por elas? Because that's the Holy Spirit moving through the group. Porque isso é o Espírito Santo se movendo entre nós. God might highlight someone, Deus pode destacar uma pessoa, but He's able to hit multiple people at the same time. mas Ele consegue atingir várias pessoas no mesmo momento. So if someone gets a word and that Então- lands on your heart, Então, se alguém receber uma palavra e isso aterrissar no seu coração, take it. pegue para você. It's for you too. É para você também. Because the Holy Spirit isn't limited to that one person. Porque o Espírito Santo não está limitado àquela única pessoa. The reason why it's landing on your heart is the Holy Spirit's nudging you, going,
this is for you too. A razão porque isso está também aquecendo o seu coração é o Espírito Santo te cutucando, dizendo: esta palavra também é para você. It just might mean that person in this season, the Holy Spirit wants to highlight. Pode ser que signifique apenas que nessa estação, aquela pessoa, o Espírito Santo está querendo destacar a palavra para ela. Okay, so I have a word for this couple right Eu tenho here. uma palavra para esse casal aqui na frente. Can you guys stand up? Vocês podem ficar em pé, por favor? What are your names? Quais são os seus nomes? João e Joana. Yesterday I was, real Yeah. quick, Ontem, I was with Rebecca and eu Aldo, estava com a Rebeca e com o Aldo, and I kept hearing Aldo call their son Frio. e eu fiquei ouvindo o Aldo chamando o filho deles de filho. And so I thought that, Eu is that his pensei, name? será que esse é o nome dele, filho? And then I said, tell me again, what is your daughter's, what E is depois your você me daughter? diz, eu falei assim, me fala de novo, qual que é o nome da sua filha? And he goes, Fria. E ele falou assim, filha. I'm like, you named your kids Frio and Você Fria? chamou seus filhos de filho e filha? Ele achou que o nome da Beatriz e do Levi era filho e filha. It's like, it's really close. É bem perto, né? Son and daughter. I learned Como it was que son and coloca? daughter. Ah, depois eu aprendi que é filho e filha. Joella and Joella. João e Joana. John Joel e and Joanna. Yeah. I really feel like you guys are going through something really hard right now. Eu sinto que vocês estão passando por uma coisa muito difícil neste momento. And I don't even know if the word transition could be a part of this season. E eu não sei se a palavra transição pode fazer parte deste momento. And you need God to speak and you need God to move. E vocês precisam que Deus fale, vocês precisam que Deus se mova. The Bible says in 1 Peter 5:10 A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5:10 that we are all qualified as believers to get an inheritance. que nós todos somos qualificados para, como cristãos, a receberem a herança. But we will still go through seasons of suffering. Mas ainda assim nós passaremos por tempos de luta e de sofrimento. Now there's different levels of suffering, but it's just being uncomfortable, being stretched. Existem alguns níveis diferentes de sofrimento, mas é simplesmente sendo sentindo desconforto e sendo esticados. And this is a season of stretching. Este é um momento que vocês estão sendo esticados. But that verse says that God will do 4 things. Mas aquele verso diz que Deus fará 4 coisas. The first thing it says is he will restore. A primeira coisa que diz é que Deus irá restaurar. He's a God of restoration. Ele é um Deus de restauração. There are things that have been taken away from you. Existem algumas coisas que foram arrancadas de vocês. And the enemy can't take things that God intends for you. Those will be restored. Mas Deus não, o inimigo não pode tirar coisas que Deus te deu, então isso será restaurado. There are things in your soul that you feel like have been taken, and the Lord is the God who restores your soul. Existem algumas coisas dentro da sua alma que você sentiu que foram arrancadas, mas Deus irá restaurar a sua alma. The next 2 things the word says is he will support and strengthen you. As 2 próximas coisas que a palavra de Deus diz é que eles irão te suportar e te fortalecer. God's going to give you the support you need, Deus vai te dar o suporte que você precisa. whether that's emotionally, Seja isso emocional, Financially, financeiro relationally, ou people. de relacionamento, pessoas. And he's going to give you the strength that you don't need to quit. E Ele vai te dar a força para que você não precise desistir. You can be patient and endure, Você pode persevere. ser paciente e perseverante. But ultimately, it's because he's going to establish. Mas principalmente é que Ele vai estabelecer. He's going to establish some new things in your life. Ele vai estabelecer algumas coisas novas na sua vida. He's going to establish some new things in your Ele relationship. vai estabelecer algumas coisas novas no seu relacionamento. Maybe some new areas of authority. Algumas novas áreas de autoridade, talvez. But he's going to walk you through it and you're going to get to the other Mas Ele side. vai andar com vocês e vocês vão chegar para outra margem. Because he is faithful. Porque Ele é fiel. So you just stay faithful. Então continuem fiéis. Amen? Amém? God bless you guys. Deus te abençoe. Bom, quando o pastor estava orando, ele me deu um nome. Eu estava orando, pedindo alguma coisa, e ele me deu o nome Bianca.
Deus está te falando, filha, não desiste. Continue firme, não importa o que as pessoas estejam dizendo sobre você, o seu passado, o que as pessoas estão tentando trazer do seu passado para te derrubar. Não importa o que eles estejam fazendo, porque Deus é maior que todas essas coisas. E Ele já jogou no mar do esquecimento todo o seu passado. Esquece isso, deixa para trás e segue a sua vida, porque o que importa agora é o que Deus tem para você, a vontade dEle para a sua vida. Não importa o que as pessoas digam. Deus é maior que todas as coisas e Ele te ama. E Ele quer Ele precisa de você para cumprir o que Ele quer para você, porque são coisas que só você pode fazer. Então, não desiste. Firma na palavra e eu sei que você vai muito longe ainda. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha palavra é para você, Hermógenes. Agora sim. Glória a Jesus. Quando tinha a filha da pastora, Débora, que veio, né? Já tinha sentido no Espírito Deus falando para você. A palavra que está em Ezequiel. Quando as águas estão nos artelhos, não é hora de parar. É hora de avançar. Quando as águas estão nos joelhos, ainda não é o momento de parar. É avançar. Mesmo com as águas nos lombos, não é hora de parar. É hora de avançar. Até o ponto em que não é você no controle. É o Espírito Santo. Santo, tem uma multidão atrás de você. Você é muito bom no que você faz. Mas Deus te veio além daquilo que você vê. Não é a tua capacidade técnica que é a expressão do amor de Deus pela tua vida. Não é pelo que você faz. É pelo que você é. Você é filho. Deus manda te dizer, Santo, você é filho. Você é filho dessa casa. Você tem um pai. Cola no papai. Para você viver o sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Bom, a minha palavra é para o Gabriel Mendes, né? O que eu tenho para dizer é que Deus ele se alegra com a sua excelência, com que Deus ele te usa e através de você ele tem capacitado muitas pessoas. Eu sou um exemplo disso. Quando eu cheguei eu não sabia nem gravar, fazer metade das coisas que eu sei hoje. E hoje, se eu tenho exercido com excelência, foi por causa do Gabriel. E Deus ele vai te usar grandemente. Eu consigo ver pessoas chegando no nosso ministério, nesse ministério, e pessoas chegando na igreja. E vai ter muito trabalho, mas as pessoas vão ser capacitadas com excelência. E o que eu tenho para te dizer é que você nunca desista. A caminhada pode ser difícil, pode ser... Muitas vezes a gente vai estar muito cansado, mas a gente tem que focar no alvo, olhar para Jesus e se dedicar ao máximo, porque as pessoas que estão chegando, elas vão servir com excelência, vão estar com excelência aqui na igreja e vai ser muita gente. Eu vejo uma multidão chegando e eu vejo tudo o templo cheio. E eu acredito que as pessoas vão chegar aqui, vão crescer nessa casa e principalmente vão servir com excelência. Eu quero agradecer ao Mendes por acreditar na gente, ensinar pra gente muita coisa. E através da vida dele eu fui abençoado, não só na igreja, mas fora da igreja também. E é isso que eu tenho para dizer. All right. What's his name? Gabriel. Okay. Forget about the camera for a second. Pode soltar a câmera. Oh, eu esqueço. I was like... Solta a Look câmera por at um me. tempo. Fica olhando para mim, por favor. I have no idea what he just said. Eu não tenho ideia daquilo que ele acabou de falar para você. Maybe I'm confirming some things he said. Talvez eu possa estar confirmando algumas coisas que ele disse. You are a man that has stewarded what God has given you. Você é um homem que fez uma boa mordomia daquilo que Deus te entregou. God gave you a calling to do something that you knew nothing about. Deus te chamou para fazer uma coisa que você não sabia nada. And it's become something very powerful E and agora se useful. tornou algo muito poderoso. A tool. Uma ferramenta. Because you steward this, Porque você fez uma boa mordomia disso, the Lord can give you more. o Senhor pode te entregar mais. But you are going to have to partner with that, and a part of that is going to have to be getting your eyes off the screen. Mas você vai ter que ser um parceiro nisso. E em alguns momentos você vai precisar tirar os seus olhos da tela.
And I'm not meaning it physically like you're looking at the camera. E eu não estou falando isso fisicamente, como se você estivesse olhando para a câmera. More of a spiritual of, look up, I've got more for you. Mas, espiritualmente, olhe para cima, eu tenho mais para você. And so, I'm just saying, well done. Então, eu estou te dizendo, bom trabalho. Okay? God bless you. Deus te abençoe. All right. If you are single, Se você é solteiro, I'd like you to stand eu queria que up. você se colocasse em pé nesse momento. All right. So everybody look around, look who's available. Então, Hush. todo mundo olha ao redor, vê quem está disponível. Não, brincadeira. Yeah. All right. The Lord gave me a word for you. So O this is Senhor me a entregou uma corporate palavra word. para você. This is what we would call a corporate word. Isso é uma palavra que a gente chama de palavra corporativa, de corpo, para todo mundo. Because there's times where the Lord will give me a word to something specific and it kind of covers a group of people. Porque existem alguns momentos que Deus me dá uma palavra específica, mas que é para um grupo de pessoas. I want you to hear this. Eu quero que vocês ouçam isso. The Lord knows your spouse, O Senhor conhece a sua esposa e seu marido. and there's only one. E só existe um. Psalms 139 says that from the foundations of the earth, God ordained every single one of your days. A palavra do Senhor diz em Salmo 139 que desde o ventre da sua mãe o Senhor ordenou todos os seus dias. And God is preparing someone for you. E o Senhor está preparando alguém para você. I started praying for my wife when I was 13 years old. Eu comecei a orar pela minha esposa quando eu tinha 13 anos de idade. I didn't get married till I was 29. Eu não me casei até que eu tinha 29 anos. When I got on my knee and asked my wife to marry me, E quando eu me ajoelhei e pedi para que minha esposa se casasse comigo, God did not say to me, "Oh, this is her? e Deus não me disse assim, olha, essa é ela? Let's back that truck up of all those prayers and dump them on her right now." Peraí, deixa eu pegar todas as orações que você já fez e derramar sobre a vida dela neste momento. God was answering those prayers in her life as I was praying them. Amen. Deus já estava respondendo aquelas orações que eu fazia no momento que eu as fazia e derramando sobre a vida dela, amém? So I had been in a season where I had not dated for like 5 or 6 years. Então eu estava já num tempo que eu não namorava ninguém há 5 ou 6 anos. From about 21 to about 26 years old, De 21 até 25 anos de idade. I just kind of made the decision, I'm going to go after the Lord. Eu fiz uma decisão, eu vou buscar o Senhor. That didn't mean I didn't experience days of loneliness. Não significa que eu não tenha experimentado naquele momento dias de solidão. But the Lord said to me, Philip, Mas o Senhor me disse, Philip, would you rather have your perfect or my best? você gostaria de ter o seu perfeito ou o meu melhor? And I remember thinking, well, man, I can really think of some really great, perfect things in a Olha, person. Eu posso pensar algumas coisas que são perfeitas em algumas pessoas. But very quickly, I felt like the Lord said, Mas rapidamente eu senti o Senhor dizendo, your perfect will never outdo my best. o seu perfeito jamais vai superar o meu melhor. And I have a best for you E eu tenho o melhor para você. if you'll just trust me, Se você confiar em mim, if you'll stay se faithful, você ficar fiel, if you'll walk in se obedience, você andar em obediência, there will be a day where I will just drop her in your lap. vai existir um dia que eu simplesmente vou te entregar ela nas suas mãos. This is my workout ring. It's really cheap. I've got a real ring at home. Esse daqui, na verdade, é só o meu anel de fazer academia, porque o bem baratinho, o de verdade está lá em casa. But on the inside of my real ring, it says Mas- God's best. Mas dentro da minha aliança de verdade, está escrito assim, o melhor de Deus. Because Shelly is God's best for Porque me. a Shelley é o melhor de Deus para mim. I'm sharing that with you as God has a best for you. Eu estou compartilhando isso com você porque Deus tem o melhor para cada um de vocês. Don't compromise. Não se comprometa. And when it's God's timing, Quando for o tempo de Deus, He's going to bring that guy Ele vai trazer aquele homem or He's going to bring that girl ou vai trazer aquela mulher into your life. para a sua vida. And you don't have to manipulate it. E você não precisa manipular.
It's just the Lord. É somente o Senhor. And that's what He has for you. E é isso que Ele tem para você. So don't be afraid. Não tenha medo. Be patient. Seja paciente. And it will come when it's God's timing. E vai vir quando for o tempo de Deus. Amen? Amém? Amen. You may be seated. Pode sentar. All right. Now, operating in the prophetic. Agora, operando no profético. Imagine what this place would be like. Imagina como esse lugar seria. Or if you're from another church, what your church would be like. Ou se você é de outra igreja, como a sua igreja seria. If the body Se o corpo of believers, before they even came to church, de cristãos, antes mesmo de que eles viessem para a igreja, they prepared their hearts to be a blessing to God, eles preparassem um coração para que eles pudessem ser uma bênção para Deus, but then to be a blessing to each other. mas também para ser uma bênção uns para com os outros. So what if you were to start, before you come to church, spending time with the Lord, E se você começasse isso, antes de você vir para a igreja, passe um tempo com o Senhor, that you would say, Lord, is there somebody que você possa dizer para Deus, Deus, tem alguém that you want me to give a word to tonight? que você gostaria que eu entregasse uma palavra nesta noite? Not out of manipulation so that you look spiritual or cool, Não por manipulação para que você pareça espiritual ou uma pessoa legal, but because I want to be a minister. mas porque você quer ser um ministro. That then you would take time in God's word and God give you something. E aí você vai ter um tempo com a palavra de Deus e Deus vai te entregar alguma palavra. And in this place, there would be almost the expectation that at times you're going to be receiving words or people are going to be giving words because it's a place where people are being built up according to their needs. E dentro desse lugar vai haver expectativa de que palavras serão geradas e palavras construirão outras coisas. Ephesians 4:29 Efésios 4:29 says, "Let no unwholesome talk come out of your mouth. Let nothing unwholesome or bad or corrupt diz come out para of que your mouth." nada da sua boca não saia palavras más, palavras sujas, palavras torpes. Yes. Go ahead and read the whole thing. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. And then could you do verse 30? Versículo 30, por favor. 4:30, isso. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. I think it's really interesting that the Bible puts the way we talk Eu acho que é muito interessante que a palavra de Deus coloca a maneira como nós falamos right next to an emotion of the Holy Spirit. ao lado de uma emoção do Espírito Santo. Do you want to know where the Holy Spirit moves? Você quer saber onde o Espírito Santo se move? In a place where there's words of honor. Em um lugar onde tem palavras de honra. When your church becomes a place where there's prophecy moving, Quando a sua igreja se torna um lugar onde tem profecias se movendo, it fans the flame of the Holy Spirit and what He wants to do in that place. isso é uma maneira como o Espírito Santo pode se mover e fazer aquilo que ele pode fazer naquele lugar. That's why I think the Holy Spirit in 1 Corinthians 14:5 says, "I wish that all of you would prophesy." Por isso que eu acredito que em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 5, diz que o Espírito Santo quer que gostaria que todos nós profetizássemos. So I officially proclaim over you, Então, oficialmente, eu proclamo sobre vocês, you are people that have the Holy Spirit. vocês são pessoas que têm o Espírito Santo. And the Holy Spirit wants to partner with you E o Espírito Santo quer fazer uma parceria com vocês to release the gift of prophecy para liberar o dom de profecia as a normal part of your life como uma parte normal da sua vida. as you encounter believers Enquanto você encontrar outras pessoas cristãs and as you encounter lost people. enquanto você encontra pessoas que ainda estão perdidas. One of the most important things, one of the biggest things I do when I share Jesus is I first say, Lord, you want me to go share Jesus with that person? Uma das primeiras coisas que eu faço antes de compartilhar Jesus com alguém é eu pergunto, Senhor, o Senhor quer que eu compartilhe Jesus com aquela pessoa?
So will you give me a word for them? Então, o Senhor pode, por favor, me dar uma palavra para entregar para aquela pessoa? I promise you that opens the door more than anything else. Eu prometo que isso abre mais portas do que outras coisas podem abrir. Because no matter what they believe, Porque não importa naquilo que aquelas pessoas creem. when you walk up and say, "Excuse me, Quando você diz assim, olha, por favor, com licença. I know you don't know me and this may feel weird, Eu sei que você não me conhece, isso pode parecer estranho. but I feel like God just gave me a word for you." Mas eu sinto que Deus acabou de me entregar uma palavra para você. I promise no matter who they are, Eu prometo, não importa quem aquela pessoa seja, they're going to be curious to know what that is. vai ficar curioso de saber o que a palavra é. And it opens the door to share the gospel. Isso abre a porta para que você possa compartilhar o evangelho. Amen? Amém? Amen. Well, God bless you. Deus abençoe vocês. I think we're done. Acho que nós terminamos. Ah, You all did great. vocês foram muito bem. Glória a Deus. Quem foi abençoado nessa manhã, se coloque em pé. Quero chamar meu pai aqui para orar, agradecendo a Deus por essa manhã profética. Acredito que o início de muitas coisas na sua vida. E deixa Deus fluir. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, o teu favor revelado a nós. Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor. Te agradecemos, ó Pai, pelo Espírito Santo, aquele que nos guia e nos dirige em toda a verdade. Deus, que cada vida seja marcada nesta manhã para viver um novo tempo, uma nova estação. Seja uma manhã de cura, de restauração. Deus, os conflitos na alma, que venha o bálsamo, o óleo fresco